Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar de círculo e circunferência, tá? Qual que é a diferença, né? Vamos pensar assim, de círculo. Ah, mas o círculo e a circunferência são todos iguais, tal. Qual que é a diferença entre círculo e circunferência? Vamos pensar na seguinte situação, ó. Vou tentar fazer uma circunferência aqui. Vou fazer duas, tá? Só para a gente ter uma noção. O que acontece? A circunferência, gente, lembra do bambolê, do aro da bicicleta, que você consegue colocar a mão aqui ó, e atravessar do outro lado, certo? Ó, tô enxergando o fundo lá. Então eu só tenho isso aqui, ó, circunferência, certo? E o círculo, vamos pensar numa pizza. Se olhando ela de cima para baixo, ó, você não enxerga o fundo da mesa, certo? Você só enxerga aquela coisa deliciosa que é a pizza. Tudo bem? Então, resumindo, a circunferência ela só tem vamos dizer assim, esse aro aqui, ó. Vamos pensar desse jeito, tá? Ó, aí você consegue enxergar o fundo da mesa. E o círculo não, ó. O círculo você não enxerga, ele é todo preenchido aqui, ó. Tá legal? Então, a circunferência é uma figura formada pelos pontos equidistantes de um ponto central, enquanto o círculo é formado pela circunferência e sua superfície interna, tá vendo? Ó, tudo fechado aqui, ó, círculo e a circunferência, tá? Aí nós temos alguns elementos, né? Observe abaixo alguns elementos importantes da circunferência e do círculo e as relações entre eles, né? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil, né? Eu tenho aqui, ó, o ponto OA, cadê o OA? OA aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, OA, OC, tá vendo aqui, ó, OC, OD e OE, tá aqui, ó. Esses são os raios que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, tá? Aqui, AB e AC, ó, AB, ó, AB e AC, cadê o AC? E AC são cordas. AC é o diâmetro, ó. Ele vai de uma extremidade a outra, diâmetro. O diâmetro tem o dobro da medida do raio. A gente vai ver isso aqui. DOE é um ângulo central. Então, ó, DOE. Então, ele está falando desse ângulo aqui, ó. Tá bom? E DOE é um setor circular, que é esse cara aqui, ó. Esse chapeuzinho aqui, ó, esse circunflexo que indica um ângulo, tá? E aqui, quando não tem nada, aqui é o setor circular. Então, é essa parte aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá legal? Então, vamos pro próximo. Então, os elementos do círculo, né? Eu tenho os elementos do círculo e da circunferência são raio, diâmetro, corda, arco da circunferência, setor circular e coroa circular. A gente vai ver somente alguns agora, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho circunferência e círculo. A gente já viu a diferença dos dois já, entre circunferência e círculo. Eu tenho o raio, tá, pessoal? Eu tenho o raio. Quem é o raio aqui, então? O raio, na verdade, ele é o que, ó? Ele pega do ponto central aqui da circunferência até a extremidade dela, ó. Então, isso aqui é o raio. Isso aqui é raio. Tá legal? A mesma coisa aqui, tá? Isso aqui é raio também, ó. Tá? Então, o que acontece? A distância entre um ponto de circunferência e seu centro. O raio do círculo é a distância entre a borda, que a gente acabou de falar, do seu círculo e do seu centro. Tá legal? Então, tá aqui. O 2, segundo, o comprimento da circunferência. Gente, o comprimento de circunferência é aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, e depois eu venho ando, vou dar a volta aqui, ó, certo, ó? Dei a volta. Se eu pegar, então, ó, a distância, eu quero saber o que? O comprimento é a distância desse ponto até ele chegar nele de novo, dando a volta. Se eu cortar isso aqui e esticar, eu vou ter uma linha reta, então eu quero saber o comprimento. Quanto mede isso? Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Tá legal? Próximo.
Elementos do círculo, a área do círculo, ó. Circunferência não tem área. Então a área do círculo é todo o preenchimento. É a pizza lá que não dá para ver o fundo. Lembra disso? Então vamos lá. A área do círculo. A fórmula da área do círculo. A área igual a πr ao quadrado. A gente vai ver o π, tá? Π vezes raio ao quadrado. Em ambos os casos, r é o raio da circunferência, ou do círculo. E π é uma constante de aproximadamente 3,1415, tá? É um número, é uma constante que tem aí, que a gente divide uma situação pela outra, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Cordas. A corda, gente, é isso aqui, ó. Não é a corda não, tá? De balançar essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma corda. São esses segmentos de reta aqui, ó, que eles vão de uma extremidade à outra, tá? É uma circunferência. A corda é qualquer segmento de reta, tá vendo? Ó, que liga dois de seus pontos. Atenção, o centro não é ponto da circunferência. Dessa maneira, as cordas em um círculo podem ser compreendidas como segmentos de reta, que ligam dois pontos distintos da sua borda. Então, esse centro aqui, ó, não é corda, tá legal? Beleza? Agora aqui, ó. Elementos do círculo e da circunferência, né? Aí eu tenho o diâmetro também, ó. O diâmetro de uma corda da circunferência que contém o centro, dessa maneira, o diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível de uma circunferência e sua medida igual a 2 vezes o raio. Então, gente, ó, o raio é isso aqui. Aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio, ó. Eu não tenho dois raios aqui. Então, esse daqui até aqui é diâmetro. Então, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O arco é isso aqui. Eu pego uma parte de uma borda lá, ó. Venho e faço aqui um segmento. Esse é um arco. Tanto faz aqui, ou se eu pegar um outro ponto aqui, ó. Quer ver, ó? Ponto D, né? Ponto C. Depois faço um outro arco aqui, ó. Isso aqui é um arco. Tá legal? Considere os pontos A e B, que a gente acabou de ver aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Faço aqui, ó. Tá legal? As duas partes formadas que vão de A até B são chamadas de arco da circunferência, como demonstrado na figura a seguir, que é essa figura aqui. Em outras palavras, o arco é uma parte de uma circunferência limitada por dois pontos. A gente acabou de falar aqui, né, gente? Ó, uma parte da circunferência. Tá legal? Aí a gente vai falar, lembra que eu falei lá no slide anterior, lá, ó, que o número π, né? Então, a razão entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro resulta, a razão é divisão, tá? Resulta no número π. Podemos utilizar essa reação para resolver problemas que envolvem circunferência e círculo. Então, a razão aqui, ó. O que ele está falando lá? A razão entre o comprimento... A minha canetinha some aqui, eu não consigo ver ela, gente. Ó, comprimento, que está aqui, ó, o C, certo? E o seu diâmetro. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro. Eu vou chegar nessa constante aqui, ó. 3,14, infinitamente, tá? Ou seja, π é um número que não é racional. Irracional, certo? Uma dízima com infinitas casas decimais que não é periódica. Então, é um número irracional. Na resolução de problemas, costuma-se adotar aproximadamente igual a 3,1 ou 3,14. A gente vai adotar 3,14, tá legal? Veja como é possível. Isso aqui é uma definição de como a fórmula que eu consigo desenvolver essas fórmulas aqui. Como é possível essa relação de duas maneiras equivalentes. O comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, ó, na verdade, o diâmetro não é igual a 2 vezes o raio? O diâmetro não é igual a 2 vezes o raio? Então, se ele é igual a 2 vezes o raio, eu só troquei o D pelo raio aqui, ó. Só que esse 2 veio pro lado de cá. Tanto faz, na multiplicação a ordem não altera, tá legal? Então, vamos pro próximo. Agora alguns exemplos aqui. Eu já coloquei os exemplos aqui prontos para ficar mais rápido, tá, galera?
Então, ó, sabendo que o diâmetro de uma circunferência é igual a 5 centímetros, vocês seriam capazes de estimar o valor do seu comprimento? Então, olha aqui, eu coloquei um lembretezinho aqui, ó, comprimento é igual a 2πr, a área do círculo, πr ao quadrado, e o diâmetro, 2 vezes o raio. Então, ó, primeira coisa a fazer, vamos organizar dados. Quem é o diâmetro? Ele está falando aqui, ó, o diâmetro é 5 centímetros. Tá aqui, o diâmetro é 5 centímetros, ó, tá aqui, ó, certo? Ele quer o quê? Ele quer o comprimento. O comprimento é igual a 2πr, certo? Então, ó, se o diâmetro é 5, eu tenho diâmetro aqui? Não. Ou eu posso colocar direto aqui, o 5, ou eu pego e faço o seguinte, que é como é 2πr o raio, tá? Eu vou, o raio não é 2 vezes o diâmetro, eu divido o diâmetro por 2, dá 2,5. Aí o que que eu faço? Pego essa forma aqui, ó, comprimento, ó, tá vendo aqui, ó? Comprimento, certo? Substituo 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 2,5, que é o raio. Então, o comprimento aqui vai ser de quanto? 31,4 centímetros. Tá legal? Ao 2. E se uma circunferência tem 60 centímetros de perímetro, qual será a medida aproximada do seu raio? Agora ele está pedindo o quê? Está pedindo o raio. Ó, o comprimento dela é 60 centímetros. O raio a gente quer, vai procurar. Então, olha esse aqui, ó. Vou usar a forma do quê? Do comprimento, certo? Que eu tenho lá, ó. Tá vendo, ó? Então, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Substituindo, temos. Ó, quem é o comprimento? 60. Onde tem C, eu coloco 60. 2 está aqui, onde tem π, 3,14, e o raio que a gente está procurando vai ficar aqui. Aí eu caio numa equação de primeiro grau aqui, tá legal? Ó, organizando dados aqui, ó. E coloquei esses caras aqui, ó, para saber quem é quem. Então, ó, vou fazer essa multiplicação, 2 vezes 3,14 dá 6,28, tá? Vezes R. Tá multiplicando? Passa dividindo do outro lado da igualdade, ó. Então vai dar 60 dividido por 6,28. Que eu vou chegar no raio de aproximadamente 9,55 centímetros. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo, ó. Vamos ver isso aqui agora, então, ó. Olha isso aqui, ó. Calcule o comprimento de circunferência de raio 10 centímetros. Então, tem quem lá, ó. Quem a gente quer? Comprimento, tá? Quem a gente está procurando? Quem a gente quer? Está procurando comprimento. Quem a gente tem? O raio. Então, eu vou pegar quem aqui, ó. Ó, vou pegar essa fórmula aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Ó, comprimento é igual a 2 vezes π vezes R. Tá lá, comprimento. Vou substituir. Aonde tem? Tá, ó, 2, π é 3,14 e o raio é 10. Beleza? Aí, vou fazer a multiplicação, terei 62,8 centímetros, tá? Vamos para o próximo agora. Calcule a área do círculo de raio 7 centímetros. O raio é 7, né? Eu já tenho. Vamos organizar dados, tá, galera? A área, a fórmula da área é A igual a πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado. E é só substituir agora, ó. Π, quanto que vale π? 3,14. Quem é o raio? 7. Esse circunflexo aqui, pessoal, ó. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele está elevado. 7 é elevado a 2. 7 ao quadrado não é 14, é 49. Tá legal? Então, olha lá, 3,14 vezes 49. Faço a multiplicação e obtenho o quê? 153 aproximadamente, tá? Aqui, ó, eu não achei o símbolozinho lá, então vou colocar aqui. 153,86 centímetros quadrados. Tá legal? Olha aqui, ó, esse cara aqui. E vamos para o último. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 18. Então, vamos organizar dados. Diâmetro, 18. Então, se o diâmetro é 18, o diâmetro é 2 vezes o raio. Já dividi lá por 2, deu 9. A área é igual a πr ao quadrado. Por que eu dividi? Porque eu vou precisar do raio lá, tá vendo? Então, agora é só substituir. A área é igual a π é 3,14. O raio é 9 elevado ao quadrado, que é da fórmula, tá legal? Faço a operação. 9 ao quadrado, 81. 3,14 vezes 81. Eu terei aproximadamente
254,34 centímetros quadrados. Valeu, galera? Espero que vocês tenham entendido e entendam aí nossa aula de hoje. Um abraço, até mais.